Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. Na nossa aula de hoje falaremos sobre figures of speech, figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? What are figures of speech? Uma figura de linguagem é uma palavra ou frase que tem outro significado além de sua definição normal. Então, não é bem aquilo que a gente está vendo. Isso é uma figura de linguagem. Elas podem ser as seguintes: simile, que é simile, metaphor, metáfora, personification, personificação, alliteration, aliteração, onomatopeia, que é onomatopeia, hyperbole, hipérbole, e idioms, expressões idiomáticas. Essas são algumas das principais figuras de linguagem. Nós vamos começar falando da metáfora, metaphor. O que é isso? Metáfora é uma comparação implícita entre duas coisas sem similaridade que têm algo em comum. Por exemplo, the wind is a blanket of ice. O vento é um manto de gelo. E nós temos a comparação implícita de duas coisas nem tão próximas assim. A simile, ela também é uma comparação, ela é similar à metáfora, e ela estabelece uma comparação entre duas coisas fundamentalmente diferentes, que têm certas qualidades em comum. Elas se diferem, a metáfora e a simile, em uma coisa. A simile usa palavras geralmente formadas com like ou as. Então, sempre que for simile, teremos a presença de uma dessas duas palavras, like ou as. Por exemplo, her eyes are blue like the sky. Os olhos dela, os seus olhos, são azuis como o céu. Então, uma comparação, pegando aí uma característica das duas coisas, né? Dos olhos e do céu. Com a presença da palavra like, aí, que é uma característica da simile. Posso substituir o like pelo as e continua sendo a simile. Ficaria assim: her eyes are blue as the sky. Os olhos dela, os seus olhos, são azuis como o céu. Certo? Então, like ou as, dentro dessa comparação, formando a simile. Mais um pouco da diferença, difference between simile and metaphor, diferenças entre simile e metáfora. E aí nós temos exemplos. Life is like a game. Sometimes you win and sometimes you lose. A vida é como um jogo. Às vezes você ganha e às vezes você perde. Life is a game and you need to be a good player. A vida, na frase 2, a vida é um jogo e você precisa ser um bom jogador. Na primeira, nós temos a presença da simile. Como que eu sei disso? Tem a palavra like. Temos uma comparação. Life is like a game. A vida é como um jogo. Então, esse like caracteriza a simile. Enquanto que na segunda, temos uma metáfora. Também há uma comparação. Life is a game. Comparando a vida com o jogo, mas sem a presença do like. E aí nós temos uma metáfora na segunda. Próximo ponto, então, a hipérbole, que é uma declaração extravagante ou o uso de termos exagerados para o propósito de ênfase. Por exemplo, I'm going to wash this mountain of dirty clothes. Eu vou lavar essa montanha de roupas sujas. Não é uma montanha de fato, é apenas o uso da hipérbole aí, fazendo este exagero, para enfatizar que são muitas as roupas sujas. Então, mountain of dirty clothes, montanha de roupas sujas. Outra figura de linguagem, onomatopeia,
E esta figura de linguagem usa as palavras que imitam os sons associados aos objetos ou ações às quais elas se referem. E aí nós podemos visualizar na imagem boom, wow, arr, crash, e também o som de animais, comumente vistas em histórias em quadrinhos, gibis. Então as onomatopeias são mais características de alguns gêneros. Temos também a personificação, personification. É uma figura de linguagem na qual um objeto inanimado ou abstrato é dotado de qualidades ou habilidades humanas. Então, nós temos algo, um objeto, algo inanimado, com características humanas. Isso é personificação. Por exemplo, the river swallowed to earth. O rio engoliu a terra. Engolir não é uma coisa que objetos fazem, sim pessoas, né? O ato de engolir é algo humano e não é algo que a terra faria. Então, nós temos aí um exemplo de personificação. Nós temos idioms, que são as expressões idiomáticas, que são expressões, como o nome sugere, cristalizadas, que não podem ser traduzidas ao pé da letra. Então, nós vamos ler de um jeito, mas nós precisamos aí do nosso conhecimento de expressões idiomáticas para saber que não se traduz aquela frase, aquela expressão ao pé da letra, palavra por palavra, como está ali. Porque se nós fizermos isso, caso façamos desse modo, teremos aí uma não compreensão do significado, e aí o seu sentido real será deturpado, não será compreendido. Por exemplo, break a leg é uma expressão idiomática. Se nós formos traduzir do jeito que está aí, break a leg, o dicionário vai nos dizer que é quebrar uma perna. Mas, se tratando de uma expressão idiomática, não traduziremos dessa forma, que significa, na verdade, boa sorte. Então, break a leg, como expressão idiomática, significa boa sorte. Temos também a aliteração, alliteration, que é nada mais do que a repetição de sons consonantais. Um exemplo bem famoso da língua portuguesa é esse, ó. Vamos ver se eu consigo falar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí nós temos a letra R sendo repetida no início das palavras. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um exemplo em língua portuguesa de aliteração. Um exemplo em língua inglesa. She sells seashells by the seashore. Também a aliteração. Nós temos aí a repetição da consoante S em língua inglesa. Ela vende conchas à beira-mar. Em língua portuguesa, traduzindo essa frase, não tem repetição nenhuma. Mas em língua inglesa, temos sim a aliteração dentro desta expressão. Vamos para a nossa prática, então, o nosso exercitando. Eu trouxe algumas imagens, algumas figuras de linguagem, e nós temos que indicar qual é a figura de linguagem das frases. A primeira é essa. I'm so hungry, I could eat a horse. Estou com tanta fome que eu poderia comer um cavalo. Qual a figura de linguagem sendo representada aí? Comer um cavalo inteiro, assim, de verdade, é algo que não fazemos. E aí nós temos a presença da hipérbole, tá? Hipérbole dentro dessa frase. Não se come de fato um cavalo, é um exagero. Mais uma. E aí nós temos algumas palavras. Zap, bang, whoops. Essa imagem está representando qual figura de linguagem? Lembrem aí. Nós temos a onomatopeia sendo representada nessa imagem. A próxima. She was wild-eyed and wondering while she waited for Walter to walk. Aí nós temos a repetição
da vogal W, da letra W, qual a figura de linguagem que usa repetição? É a aliteração, alliteration. Mais uma. In the red. Qual a figura de linguagem que nós temos aí? In the red. No vermelho. Aí nós temos uma expressão idiomática. In the red. No vermelho, para dizer que não tem dinheiro, né? Tá na situação do mês que não tem mais dinheiro. Mais uma. Questão 2. Qual dos homens abaixo está falando uma metáfora e qual está falando uma simile? Nós temos You're as skinny as a rail. O primeiro homem diz, você é tão magro quanto um trilho. E o outro diz, o de azul, And you're a mountain. E você é uma montanha. Qual dos dois está falando uma metáfora e qual dos dois está falando uma simile? Lembram da característica? Na simile nós temos o as e o like. O primeiro homem diz, You are as skinny as a rail. Então, nesse primeiro, que tem a letra S estampada, nós temos a simile. E o segundo, com a letra M na camisa, está utilizando-se da metáfora. E aí, turma? Tranquilo? Vocês acham que deu para entender as figuras de linguagem? Espero que sim. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e entendido. Para saber mais, acessem a plataforma Edu. Bye, bye, tchau, tchau e até a próxima.